sou Sheila Sodré e você está assistindo ao programa Café com Direito, o programa que investe em conhecimento jurídico. E como a área jurídica é ampla, a gente busca sempre alguém especialista para falar sobre um tema, ou que é novo, ou que está causando polêmica. E esse verão, né, em João Pessoa, aconteceu algo extremamente polêmico em relação ao direito ambiental, que foi a questão sobre a utilização ou não, né, da questão da nossa parque, né, marinho Areia Vermelha aqui em Cabedelo. Então a gente trouxe alguém especialista para falar sobre isso, que é o Dr. Omar Brada, procurador federal, especialista em direito ambiental pela Universidade de Brasília e atuante nessa área. E quem vai tirar todas as nossas dúvidas. Seja bem-vindo, Dr. Bradley. Muito obrigado, Sheila. É uma satisfação, uma honra estar com você aqui novamente. Olha aí, então, a gente, para discutir um pouquinho sobre essa questão do meio ambiente, é muito importante a gente da área do direito saber as competências. Até que ponto um ambiente como o mar, né, que é o Parque da Areia Vermelha está ali inserido dentro do mar, é de competência estadual, municipal ou federal? Como se delimita isso? Inicialmente, a fonte para nós encontrarmos de quem é a competência para atuar é na Constituição Federal. A Constituição Federal diz quais são os bens da União, os bens dos estados, os bens dos municípios e os bens do Distrito Federal. No caso específico da Areia Vermelha, eu entendo que ali é uma área de domínio da Paraíba. Independentemente de se entrar no mérito da titularidade do bem, o fato é que a entidade que administra o Parque da Areia Vermelha pediu à União uma cessão de uso da área. Portanto, obtida essa cessão de uso da área, a administração, formalmente falando, será toda a cargo da Paraíba. Ah, tá. Porque o que chegou a público foi exatamente a grande polêmica em relação à proibição, né, da exploração comercial, né, do parque, que é o Parque Estadual Marinho Areia Vermelha, né, dessa por meio de uma portaria, foi dada uma portaria por meio da SUDEMA. E aí, automaticamente, deu aquela polêmica, mas também já saiu, foi concedido por meio de uma liminar, o juiz Kelps, lá de Cabedelo, deu por meio do liminar essa possibilidade e voltou tudo normal e Areia Vermelha houve visitação de turistas, de todo mundo. Como é essa questão aí, se tinha ou não tinha competência o IBAMA, a SUDEMA para fazer isso ou não? Como é que fica essa questão especificamente? Olha, a questão da competência é uma das mais, em matéria ambiental, é uma das mais complexas que existe no ordenamento jurídico brasileiro. Para você ter uma ideia, Sheila, desde a edição da Lei de Ação Civil Pública, que milhares de ações foram intentadas em todo o Brasil, e os números que eu tenho é que entre 85% e 90% das ações se discutiam de quem era a competência. Então, os tribunais passavam anos discutindo para, no final, eles dizerem, não, a competência não é de A, a competência é de B. Enquanto isso o mérito propriamente dito não era discutido. Essa questão da titularidade, da competência, foi atenuada, foi, digamos assim, melhorada para nós, intérpretes do direito, a partir da edição da Lei Complementar 140, que é de 2013. Essa lei disse quais as situações em que a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal devem atuar. Essa atuação diz respeito tanto à administração da proteção ambiental, como também ao licenciamento ambiental e à fiscalização ambiental. Então ele vai se dividir. Portanto, de 2013 para cá, as coisas melhoraram bastante. Entendeu? Para delimitar isso. Isso, e a jurisprudência ainda está se adaptando a essa legislação nova, que é uma legislação relativamente recente, não é? De modo que, para esse caso da Areia Vermelha aqui na Paraíba, pode até se cogitar, pode até ser levado aos tribunais a questão da titularidade, isto é, da legitimidade do Estado da Paraíba ou a SUDEMA editar normas
de uma área que, a princípio, não é nem do Estado, não é nem do domínio do Estado, pode ser uma área de domínio da União. Essa questão aí da titularidade de Areia Vermelha ainda está sendo, é uma nuvem. Ainda não está ainda um sol para iluminar a nossa mente e para a gente interpretar melhor essa área aí. Olha bem, quando a SUDEMA ela estabeleceu essa portaria, aí a gente vem a questão subjetiva. Qual é o objetivo, né, de se proibir o comércio, né, em areia vermelha? Né? Então, a princípio, quando você vê a questão só subjetiva, e aí a gente vai, porque é politicamente correto, imagina-se mesmo que é exclusivamente proteger o meio ambiente. E, no entanto, porque é o que sai publicamente, às vezes não sai a motivação da decisão do juiz para ter liberado nas condições que é hoje explorada a areia vermelha. Quem é paraibano ou quem é turista que já teve a oportunidade de conhecer a areia vermelha, realmente ali acaba sendo até devastador mesmo, às vezes, como é feita essa questão. O que justifica? Como é que está essa nuance entre os dois? Olha, existe uma questão judicial, não é? Porque isso foi levado aos tribunais, a decisões dos juízos de Cabedelo e a decisões do presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, sob cuja controvérsia reside basicamente nessa proibição, que foi feita foram feitos taques e depois uma proibição por intermédio de uma portaria da SUDEMA. Mas, se me permite dizer, eu acho que a gente pode voltar atrás e ter uma noção melhor de como houve essa sobreposição de normas, de é competência, pode fazer isso, pode não fazer, a partir da criação do parque. Isso. Eu estive estudando esse caso, Sheila, e notei que tudo começou a dar errado em 2000. Em 2000, quando foi criado o parque. Olha aí. Porque quais são os critérios legais para que um ente federativo ele constitua tal área como um parque? Ecologicamente protegido. Aí é que está. Foi ótima a sua pergunta, porque isso vai esclarecer os telespectadores. Veja bem, em 2000 foi editada a lei do SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Essa lei veio regulamentar um dispositivo da Constituição Federal, que a Constituição Federal permitiu, né, previu, aliás, que fossem criados espaços para serem protegidos. Pois bem, pouco após a edição da lei do SNUC, em 2000, foi criado o Parque de Areia Vermelha. Só que o parque foi criado, pelo que eu vi, pelo que eu estudei, em desacordo com o que diz a lei. Uau, então tá na origem. E vou dizer por quê. A lei do SNUC determina que, para a criação de unidade de conservação, a exemplo do Parque de Areia Vermelha, é necessário que haja a prévia oitiva das comunidades locais. É preciso que hajam prévios estudos científicos. É preciso que haja um estudo para dizer, não, isso aqui é para ser uma área de preservação, portanto, precisa de um ato administrativo para que ela seja formalmente protegida. E no caso do Parque de Areia Vermelha, eu afirmo, não houve esses estudos preliminares, não houve esses estudos prévios, não foi ouvida a população local. Poxa, diante disso, e aí, antes da gente entrar nessas outras questões, o núcleo agora central é realmente debater essa lei. Mas isso aí a gente vai ter que aguardar, você também, porque a gente vai deixar para o próximo bloco. Já já a gente retorna com o programa Café com Direito, aqui com o Dr. Bradley, para conhecer um pouquinho mais sobre o direito ambiental. Estamos de volta com o programa Café com Direito, na companhia do Procurador Federal Bradley, para discutir direito ambiental e aqui especificamente, porque ele já tocou no bloco anterior, sobre a questão da Lei 21.263 de agosto de 2000, que criou o nosso parque, o Parque Estadual Marinho Areia Vermelha, aqui em Cabedelo. A gente já apontou, né, você especificamente apontou algumas questões que é o que eu diria que contaminou toda a história hoje em 2016, ou 2015, 2016, que foi o início, foi a própria criação dessa lei. Esses critérios que você mencionou, a questão da falta de consulta pública, de outros estudos, de ouvir,
né, as pessoas interessadas, teria mais alguma coisa que prejudica e que poderia ter essa lei como inconstitucional ou algo parecido? E principalmente, qual seria a saída? Já que preservar é uma necessidade real do nosso parque. O decreto que criou o Parque Marinho de Areia Vermelha contraria a lei do SNUC. Isso aí eu não tenho dúvidas. Portanto, ela seria ilegal. A criação seria ilegal. Mas, como eu acredito que a gente deve ser pragmático, né? A gente precisa verificar as saídas. Só dizer que é ilegal, isso aí não solucionaria essa questão tão importante para o estado da Paraíba, porque, afinal de contas, eu tenho números aqui, vou dizer já para você. A Areia Vermelha é um destino de 1/3 dos visitantes de João Pessoa. Todos os turistas, cada 100 turistas que vêm aqui à Grande João Pessoa, 34 vão à Areia Vermelha. A Areia Vermelha recebe 440 mil turistas por ano. É um bom número bem de significativo, pequeno, né? Relativamente pequeno. Exatamente. Então vamos lá voltar à questão em Da 2000, né? Vou dar primeiro o que aconteceu. Em 2000 e depois eu vou propor as soluções. Vamos lá. Em 2000 foi criado um parque. E um parque é uma espécie de unidade de conservação de proteção integral. O que é que significa um parque? O que é que significa uma unidade de utilização de uso integral? É um parque que limita extremamente o uso pelo público. Portanto, se tomarmos ao pé da letra, foi equivocada a decisão de colocar a Areia Vermelha como um parque. Se a Areia Vermelha tivesse sido criada como outro tipo de unidade de conservação, que a gente chama unidade de conservação de uso sustentável, seria muito mais flexível a utilização desse espaço. Portanto, a origem está em primeiro lugar, não ter se ouvido as comunidades, não terem sido feitos os estudos. E também, no mérito do ato que criou, foi ter determinado que era um parque. Isso terminou limitando muito o uso daquela unidade de conservação, daquele espaço pelas pessoas. E agora nós estamos com esse abacaxi. Estamos com esse abacaxi. Qual seria? Teríamos que, nessa altura do campeonato, partir para o legislativo e aí, ou do próprio executivo, para uma nova lei, ou poderíamos, decreto, do jeito que está, ainda amenizar a situação de outra forma, de forma executiva? Certo. Em primeiro lugar, eu acredito que o governo do estado, o governador, poderia editar um novo decreto transformando aquela unidade de conservação de uso sustentável. Agora, para isso, é preciso que ele faça os estudos que não foram feitos na criação do parque em 2000 e que é uma regra, uma determinação legal. Mas como é que compatibilizar esse equívoco legislativo e, ao mesmo tempo, preservar a área da Areia Vermelha? Claro. Na verdade, como é que a gente vai equilibrar essas duas situações? A situação legislativa, a situação judicial, porque já tem uma demanda, nós já estamos nos tribunais, né? E, ao mesmo tempo, a demanda do dia a dia, que é fazer com que os turistas e a própria população de João Pessoa utilize aquela área. Como equilibrar isso? Se me permite, eu vou dar uma sugestão. Mas exatamente, a consulta popular acho que serve exatamente também para isso. Mas aí vem uma consulta, no caso a sua sugestão, uma sugestão técnica e de quem está já lidando com isso já há um tempo, né? Isso, Sheila, a SUDEMA, que é o órgão de administração do meio ambiente da Paraíba, fez um estudo, esse estudo inclusive serviu como base para o Ministério Público elaborar um TAC esse que depois foi questionado pela Associação dos Comerciantes de Areia Vermelha. Desculpa, vou ter que interromper. Vamos falar um pouco só dessa palavra, o conceito de TAC, que é um termo de acordo, isso, correto? Termo de ajustamento de conduta. Termo de ajustamento de conduta. Essa situação, como foi que deu início a essa situação? Como é que dá início? Por que deu início? A gente tem de volta. É importante, porque assim, poxa, mas já existia, então já houve um problema, foi uma denúncia. O que foi que aconteceu para gerar esse termo de ajuste de conduta?
É o seguinte, logo após a criação do parque, em 2000, o Ministério Público começou a reclamar que não havia plano de manejo na área. Não havia plano de manejo. E aí o Ministério Público começou a provocar a SUDEMA, começou a provocar outros órgãos institucionais para que fosse feito o plano de manejo da Areia Vermelha, do Parque da Areia Vermelha. Só que com o tempo isso foi passando, eles fizeram um termo de ajustamento de conduta, né? E nesse primeiro termo de ajustamento de conduta, o Ministério Público, a SUDEMA e o Ministério Público e a SUDEMA diminuíram, fizeram com que fosse diminuída a quantidade de comerciantes que estavam lá e, ao mesmo tempo, permitiram que algumas pessoas comercializassem lá. Essas pessoas que foram autorizadas por esse primeiro TAC é que estavam até hoje comercializando, até recentemente comercializando lá. Foram essas mesmas pessoas que, no terceiro TAC, alegaram que não foram chamadas para debater, né, para ver se assumiu ou não as responsabilidades desse TAC. E aí é onde está a questão. Aí agora é que tá. Pode voltar, abrindo esse adendo esclarecido, principalmente essa questão do que é o TAC mesmo, o que aconteceu, que já faz parte hoje de um processo judicial, e depois você concluir. Aí eu vou deixar essa questão da sua solução para o último bloco, mas é importante também, como você mencionou, são termos técnicos que às vezes o colega advogado não tem conhecimento, ou quem está nos ouvindo, é exatamente o que vem a ser um plano de manejo. Um plano de manejo é um instrumento previsto na lei do SNUC, essa lei de 1990. E ele serve, o plano de manejo, para disciplinar o uso de uma unidade de conservação e o manejo em si. A palavra manejo significa que a unidade de conservação pode ser explorada, agora de uma maneira sustentável. Entendo. Agora, o que acontece na prática, Sheila, é que o plano de manejo é um instrumento extremamente caro, que é muito difícil de ser elaborado, porque precisa de uma equipe multidisciplinar. E em todo o Brasil é ínfimo o percentual de unidades de conservação que tem plano de manejo. Olha. Muito difícil. É por isso que está essa demora toda e não se resolve. De 2000 até 2016, até agora, a grande questão é, às vezes, a falta de verba e boa vontade para fazer, então, esse plano de manejo. O plano de manejo. E que, se for um dia dentro de uma solução que você deve apresentar, com certeza vai ter que ter esse plano. Tem que ter o plano de manejo. Mas enquanto não se tem um plano de manejo, porque eu repito, é uma coisa muito cara, muito complexa de ser elaborada, enquanto não se tem isso, o que é que se faz? Isso. Como é que torna útil? Exatamente. Tá lá, o parque está lá, a população continua indo, né? Exatamente. Para fiscalizar complica. Porque é o seguinte, eu li a portaria da SUDEMA, essa última, que proibiu de uma forma bem restritiva a utilização da areia vermelha, e eu acho que houve um certo exagero quando não se permitiu nem que as pessoas colocassem cadeiras lá. Entendeu? Se, por exemplo, for uma pessoa idosa, se for uma criança, se for uma pessoa, enfim, que tem alguns problemas motores e queira utilizar a área apenas como lazer, não vai poder utilizar uma cadeira, eu acho que houve um exagero dessa forma, entendeu? Outra coisa, não pode utilizar uma sombrinha, a gente precisa delimitar, entendeu? Claro. Essas diferenças. Quer que se proteger? Ora, quem é que discute que não é para se proteger aquela área? Agora é preciso que haja um equilíbrio. Um equilíbrio entre impedir que haja o comércio ou permitir que haja o comércio de uma forma limitada, mas também que não se cometam exageros. Claro. Porque exatamente o que temos, a grande questão é, o que se tem de fato a preservar em área vermelha? É a fauna, a flora marinha, né? São os nossos peixes, é exatamente a água. O que se protege e como se vai fazer isso? Aí é que tá, Sheila. Esses estudos não existem, ou são estudos muito... não são estudos sólidos. Né? Porque o número de embarcações que ficam ali, que são movidos, não vai para uma ignorância, ou a diesel, né? Ali também é um tipo de poluição. Um tipo sem de poluição. Dúvida. Vamos restringir ou não esse número? Essa questão é que... O que aconteceu com a Areia Vermelha? A cidade de João Pessoa cresceu.
a cidade cresceu, a quantidade de pessoas que compraram embarcações também aumentou de uma forma muito significativa e é natural que as pessoas procurem aquilo ali destino, porque é um local legal de você curtir, Claro. né? É um lugar, é uma área de É uma área de lazer, exatamente. Agora a questão é como equilibrar o lazer com a preservação, até porque a intenção e o objetivo é que meus netos e que os seus netos utilizem e frequentem isso aí. É que você usou o termo interessante, que é o mais utilizado e tem que ser buscado, que é um tipo de lazer com sustentabilidade. Exatamente. Né? Mas a gente vai ter que ouvir a sugestão aqui técnica, né, ideológica, por que não também, do Dr. Bradley no próximo bloco. Já já a gente retorna com o programa Café com Direito. O programa Café com Direito está de volta e o tema é polêmico porque nós gostamos de ter espaços públicos que a gente possa usufruir, mas também a consciência política e a consciência ambiental nos exige a utilização dos espaços de forma sustentável. E aí eu deixei aqui para o último bloco dessa entrevista maravilhosa com o Dr. Bradley, que é procurador federal e que com sua especialidade em direito ambiental, para exatamente arrumar uma solução, né, tentar sugerir uma solução para que os nossos, tanto o ente público, jurídico e aí também o pessoal da comunidade, tentar arrumar uma solução prática e que realmente seja sustentável. E agora eu vou ter que deixar você falar, né, agora sobre essa solução, né, e como é que isso pode ser controlado. Olha, essa portaria da SUDEMA, que veio restringir de uma maneira muito expressiva a utilização da Areia Vermelha, do Parque de Areia Vermelha, consiste em não poder colocar cadeiras, não poder colocar sombrinhas, as embarcações não poderem atracar, não poderem fundear, né? Não poderem chegar na areia, não poder guardar uma certa distância, não haver comércio. Até o próprio comércio ambulante é proibido agora. Qualquer pessoa agora que queira vender uma bebida, um boné, um chapéu, também não está permitido. Entendeu? Qualquer tipo de comércio. Então, como equilibrar essas coisas, né? A lei foi feita de uma forma equivocada, né? Há aí os termos de ajustamento de conduta permitindo o comércio durante um certo tempo. Há aí a atuação do Poder Executivo, o governo, por meio da SUDEMA, está tentando fazer com que aquilo ali seja restrito realmente, porque eu também concordo que haja essa restrição. E, finalmente, tem os comerciantes que não foram ouvidos. Portanto, Sheila, é preciso que se reúna todos esses atores. Claro. Entendeu? Para que se chegue a um consenso, né? Que no Estado republicano. Exatamente, entendeu? É preciso que se respeitem os direitos de defesa devido ao processo legal, que aparentemente não houve, certo? Mas, ao mesmo tempo, temos de proteger aquela área, não é? Então, há alguns estudos técnicos, mas esses estudos tem um estudo aqui da Plano de Ação Emergencial para a Unidade de Conservação de Areia Vermelha, que é esse aqui, está comigo, eu li, mas é um plano que não dá não identifica quais as espécies que estão lá. Uma coisa que eu acho muito importante é a capacidade de suporte do parque. Quantas pessoas cabem no parque? Quantas embarcações cabem no parque quando tiver com a maré baixa? Quantos comerciantes caberiam ou não caberiam comerciantes? É preciso que tenha esse estudo. Mas aí vamos fazer com que o plano de manejo é quem vai identificar isso. Mas o plano de manejo vai ser feito quando? Claro. Por isso teve emergencial. Exatamente. É preciso, portanto, que haja alguma medida pelos atores para que eles sentem na mesa e tentem negociar. Porque se o governo do Estado insistir nisso, provavelmente essas decisões delas serão derrubadas. E aí vai voltar tudo do jeito que está. Claro, e não é essa a intenção da sociedade, não é. Exatamente, ou seja, o uso do jeito que está lá, né? Ao mesmo tempo, é preciso saber dosar, identificar as espécies de flora na marinha que tem lá, os recifes, entendeu? Quais os lugares, porque veja bem, se as pessoas passarem a não ficar no banco de areia,
elas provavelmente vão explorar as áreas de Recife. Claro. Quer dizer, o que é uma medida que busca evitar que haja um uso indiscriminado do banco de areia, pode resultar num uso indiscriminado dos recifes de corais, que são muito mais importantes do ponto de vista do ecossistema. Claro. Entendeu? Então, por exemplo, por que não colocar, pelo menos temporariamente, boias para restringir os locais? Marcar os locais, entendeu? Se hoje existem seis barcos que podem comercializar lá, que são aqueles barcos que levam turistas, e é importante que continue essa atividade para o turismo, porque é então que, não, durante alguns dias da semana somente algumas embarcações vão poder ir, portanto diminui a quantidade de embarcações. Jet skis, é preciso que haja também todo um planejamento para poder restringir o uso da área, não é? Porque tem mais de 4.000 embarcações aqui em João Pessoa. Eu pergunto, como vai ser feita essa fiscalização? Não só essa fiscalização, mas esse cadastro de quem pode comercializar, de quem não vai. E por que A vai poder e B não vai poder se cadastrar? É tempo, vai abrir o quê? Então essa questão de como normatizar e como tornar a coisa prática, é aquela história, tem que ser emergencial, mas tem que ter critérios. Estabelecer esses critérios, né, para que de uma forma seja... Ou preserve direito de quem já estava ali, ou de quem já tem uma boa prática, mas é algo, como você falou, é necessário a negociação, a conversa, apresentar. Aí eu te pergunto, nesses termos, houve algum crime estabelecido no qual foi estabelecido algum tipo de multa? Porque a gente vê hoje em dia vários crimes com o ônus financeiro. Né, multas. Esses valores que são pagos de multas como um todo, eles não poderiam ser reutilizados exatamente para esse tipo de atividade, como você me disse, é um custo elevado fazer o plano de manejo. Como é essa questão das multas quando elas são financeiras? Olha, já que a gente está falando da questão econômica, né, a gente está falando, foi bom você ter abordado essa questão do que é que pode acontecer com alguém que for lá. Pois bem, quem for lá está sujeito a responder por uma infração administrativa e também por um crime ambiental, porque pode sim, ao adentrar numa unidade de conservação, ela cometeu um crime. Só que, só abrindo um parênteses, nós sabemos que essa unidade de conservação foi feita de uma forma equivocada, né? Por outro lado, do ponto de vista econômico, se as pessoas vão utilizar lá, por que não se cobrar então? Exato, se a pessoa... como se acontece em outras unidades. Exatamente, de Noronha, cada dia que você passa, que antes de você entrar no próprio aeroporto, já tem ali estabelecido a taxa, quantos dias você vai ficar ou não, e você já paga aquilo ali. Né? E você já vai olhar com os outros, nem pode demorar. Quanto mais tempo você fica, mais caro vai ficando a taxa. Né? Pois é, exatamente. Então tá aí a minha sugestão também. Já que é uma questão conciliatória, de meio termo, enquanto se organiza essa questão normativa, né, a questão judicializada e a questão também do turismo, para equilibrar isso tudo e, obviamente, o mais importante é preservar o meio ambiente, o ecossistema do parque. Então é o quê? É delimitar essas áreas, dizendo que não se pode usar, né, porque na medida em que tiver umas boias dizendo que aquilo ali não pode, simplesmente as embarcações não vão lá. Ótimo. Por outro lado, podem ser cobrados ingressos, sim, podem ser cobradas taxas para as pessoas que vão visitar lá. E essas taxas serviriam até para o pagamento, o custeio da manutenção e até da fiscalização. Ora, exatamente. Se eu estou utilizando um parque, eu vou pagar lá um valor X, quem vai dizer é o Poder Executivo, e esse valor vai financiar até as atividades de fiscalização. E aí até montar uma estrutura de embarcação naquele momento específico na hora de ir para o parque, e isso controla. Exatamente, tá aí a sugestão, Olha, né? Aí, a sugestão é perfeita, né? Agora a questão é normatizar, que você fala muito bem isso, por meio de que ato? Em primeiro lugar, para se tornar isso legal e não ser novamente voltar para o judiciário em forma de pedido de anulação do ato, né? Em primeiro lugar, eu acho que o governo do estado deve emitir uma nova norma transformando o parque, que é de uso integral, né, para uma unidade de conservação de uso sustentável. Porque se for um parque, continuar do jeito que está o parque, a palavra parque, limita de uma forma muito concreta o uso daquela área. Portanto, essa é a primeira coisa. Vai legalizar, né, lá, transformando em unidade de conservação, e depois chamar todos esses atores para dar um certo tempo, né,
fazer essas delimitações para que, impedindo que nos lugares mais críticos as pessoas não cheguem perto dessa flora e fauna, né? E finalmente, por que não cobrar uma taxa para quem for visitá-la? Acredito, sim. É interessante, agora a gente falando um pouco de princípios, da questão subjetiva que envolve o direito, nós estamos aí pleno uma mudança do nosso Código de Processo Civil, e aí a gente tem tanto legislativo, temos um judiciário, que ele está plenamente aberto a discussões. No judiciário nós temos as audiências públicas com amigos curi, podendo falar e defender seus interesses, e os nossos tribunais têm utilizado, superiores tribunais têm utilizado muito isso. Com o novo CPC isso vai abrir para o segundo grau, e você vê que no legislativo também, né? A Câmara eu não tenho visto tanto, mas no Senado está sempre tendo essas audiências públicas. Então é um ato muito utilizado hoje. A gente vive um Estado republicano, que é importante lembrar disso, democrático, e que essa sua sugestão não é nada mais do que o que se utiliza mesmo, não é nada exatamente, impossível. A conciliação, se né? estabelecer uma audiência pública para ser discutido esse tema. Exatamente, ótimo. E só para complementar a sua pergunta anterior, que foi a respeito da fiscalização, se deixar do jeito que está hoje, Sheila, a fiscalização não vai ter condições de fiscalizar. De ser efetiva. Porque a fiscalização é feita pela Marinha, e a Marinha já tem, só aqui em João Pessoa, mais de 4.000 embarcações para fiscalizar. E é feita pela SUDEMA, mas sabe-se que a SUDEMA não tem condições de fiscalizar tudo aquilo ali. Não tem mão de obra. Não tem mão de obra, não tem instrumentos necessários, não tem aparelhos, entendeu? Então, quer dizer, a norma está sendo feita, está sendo inicialmente respeitada, mas eu creio que com o tempo vai haver um abrandamento da fiscalização, né? E as pessoas vão começar a frequentar lá de uma forma indiscriminada. E aí a gente tem que há pensar, esse risco. Verdade. E tudo parte da questão da educação também ambiental, faz parte de todo um projeto desse monte, né? Dessa dimensão que nós temos. Então, Braulio, eu só tenho que agradecer a sua participação, sua brilhante exposição e principalmente essa grande sugestão, que a gente espera que chegue mesmo essa sugestão, né, nas mãos de quem pode resolver a questão, porque eu acho que seria a mais viável hoje na situação em que se encontra. Muito obrigada. Tá bom, eu que agradeço o convite, muito obrigado a todos. E o programa Café com Direito vai ficando por aqui. A gente aguarda você, como sempre, ligado na RCTV, que é um programa e é uma TV que é feito do seu jeito para você. Até a próxima semana.